Bem, pessoal, voltamos então com mais uma videoaula da nossa disciplina, História da Filosofia Medieval. E nessa videoaula de hoje, do módulo 3, nós iremos iniciar o estudo de um tópico importante dentro da filosofia medieval, que foi a filosofia da linguagem e a lógica. Basicamente, esses temas eles podem serem abordados de forma, digamos assim, de diversas formas, né? Nós vimos, por exemplo, na videoaula passada, que toda aquela discussão que teve no início do século XI sobre o emprego da dialética em assuntos da fé, né? Isso já é um exemplo desse tópico de filosofia da linguagem e da lógica medieval. Em termos bem gerais, assim, eu gostaria de dizer que os medievais fizeram muito para a lógica aristotélica, em termos de clarificação, em termos de síntese, de explanação dos princípios da lógica aristotélica. E foi um tema que, por vezes não, geralmente é associado a questões religiosas, mas um tema importantíssimo dentro da história da filosofia medieval. Eu gostaria de, nesse tópico, como é impossível passar por tudo e desenvolver todo esse tema no período medieval, eu gostaria de ficar com dois autores que são fundamentais, que o primeiro é Agostinho de Hipona, e toda a sua discussão sobre o que é um sinal, o que é um signo linguístico, o que um signo linguístico representa, e principalmente na obra o De Magistro, né, de 388 e 391, e Pedro Abelardo, já no século XII, que desenvolve algumas inovações dentro da lógica aristotélica que é importante e que depois vão ser retomadas no século XIV com Guilherme de Ockham e posteriormente no período moderno com toda aquela discussão entre Frege, Wittgenstein sobre a questão da referência, da referência do, da palavra, o significado, a virada linguística, enfim. Isso vocês vão ver na disciplina de História da Filosofia Moderna, ou até mesmo numa disciplina especial sobre filosofia da linguagem. Basicamente, então, eu começo já com Agostinho e digo que a filosofia da linguagem, assim, ou elementos de uma filosofia da linguagem, em Agostinho nós encontramos em algumas obras, né? O De Dialéctica, é um tratado de 386, um tratado incompleto. O De Magistro, um tratado escrito entre 388 e 391, que foi escrito bem naquele período pós a conversão de Agostinho, né, mas antes da sua ordenação como presbítero. E nas próprias confissões de 397 e 398, nós encontramos elementos de uma filosofia da linguagem. Aliás, nas confissões é onde tem aquele famoso trecho no qual o Wittgenstein cita nas investigações filosóficas para mostrar que existiria, digamos assim, uma linguagem natural dos homens, né, que uma linguagem que estaria anterior, né, que você descobriria o significado das palavras, porque você saberia associar ela a um objeto. Então, basicamente, o que é importante na linguagem,
o Wittgenstein vai criticar toda uma tradição, é que a linguagem seria como dar etiquetas a certos objetos, e a proposta, claro, do Wittgenstein nas investigações vai ser dizer que a linguagem é um processo que se dá através de jogo, através do uso, tu descobre através do uso, descobre o significado através do uso, e enfim, através da prática, e aí você vai descobrindo regras, e etc, etc. Mas é nas confissões no livro, no capítulo 1, no capítulo 8, em que Agostinho fala então sobre como a aquisição da linguagem. Nós não vamos entrar propriamente dito neste tema, mas eu gostaria então de trabalhar basicamente alguns aspectos da obra do De Magistro. Por quê? Porque o De Magistro parece um tratado, um tratado que não é muito extenso, tem 60, 70 páginas, em que Agostinho apresenta então uma tese muito interessante, que é todas as palavras são sinais, e apresenta também a tese que depois é importante para a teoria do conhecimento, que é do mestre interior. Bem, dito isso, o De Magistro ele é importante para compreender tanto o tema da linguagem como o do conhecimento em Agostinho. A obra ela pode ser dividida em duas partes: um diálogo entre Agostinho e Adeodato, que vai do capítulo 1 até o capítulo 10, e uma oração ou um monólogo, né, no capítulo 10 até o final da obra, onde Agostinho então interrompe o diálogo e discorre sozinho, né, ou medita sozinho sobre o tema, e apresenta então o mestre interior, né, a tese do mestre interior, que nós já veremos em seguir. É uma obra que tem as suas curiosidades, né? Primeiro, ela começa com um diálogo e termina com, digamos assim, um discurso, como uma meditação. Perguntas, elas são apresentadas ao longo do diálogo, elas são discutidas, né? E por vezes até abandonadas devido à dificuldade da mesma. Os personagens do diálogo são Agostinho e Adeodato. Adeodato é filho de Agostinho. A obra é escrita após a morte de Deodato, então é uma espécie de homenagem ao filho morto. E Adeodato aparece como um personagem que tem uma participação relativamente ativa no diálogo, né? Mesmo sendo Agostinho quem direciona a conversa e apresenta as principais teses, né? Adeodato tem uma participação, digamos assim, interessante no diálogo. Além disso, essa obra ela traz elementos rudimentares do que entendemos hoje por semiótica, né? O estudo dos signos linguísticos, justamente pelas distinções que o Agostinho apresenta entre palavra, sinal, significado, né? O significado vai ser o objeto da coisa, o objeto ou a coisa do sinal linguístico, do signo linguístico. Nós veremos isso já a seguir. Bem, qual é a pergunta que abre o diálogo? É colocada por Agostinho da seguinte forma, né? O que te parece que pretendemos fazer quando falamos? Ou seja, qual é a finalidade da fala, qual é a finalidade da linguagem? Adeodato vai responder que a linguagem, a fala, tem uma dupla finalidade, né? Ou serve para aprender, ou serve então para ensinar, para transmitir, para produzir conhecimento, ou para reproduzir, né, conhecimento.
De pronto, Agostinho já menciona que o fim da palavra parece ser, digamos assim, ensinar ou para suscitar recordações nos outros ou em nós mesmos, né? Ao falar, nós estaremos dando exterioridade ao sinal que está na nossa mente através do som. Então a fala é isso, é dar exterioridade a um sinal, um signo linguístico que está na nossa mente e que então é reproduzido através do som. A linguagem, então, linguagem falada são sinais sonoros, né? No entanto, nós podemos falar sem som, né? E o exemplo é quando nós pensamos, né? Estamos utilizando palavras, estamos utilizando signos linguísticos, estamos então falando mentalmente, estamos recordando palavras ou signos, né? Tem uma passagem logo no capítulo 1 em que Agostinho diz: que entendeste certo, creio também teres notado, apesar de haver quem não concorde, que mesmo sem emitir som algum, nós falamos enquanto intimamente pensamos as próprias palavras em nossa mente. Assim, com as palavras nada mais fazemos do que chamar a atenção. Entretanto, a memória, a que as palavras aderem, em as agitando, faz com que venham à mente as próprias coisas, das quais as palavras são, então, sinais. Essa é uma passagem do capítulo 1. O capítulo 1 ele se encerra e o Agostinho já abre o capítulo 2 com a tese de que palavras são sinais e que sinais representam as próprias coisas. Agostinho pergunta, então, se um sinal pode ser um sinal sem significar algo, ou seja, sem representar a própria coisa. A Deodato responde negativamente, né? Vai dizer que um sinal ele precisa se referir ou representar o objeto mesmo, né? O objeto do qual ele é o sinal, o signo linguístico. Então, Agostinho cita uma passagem de Virgílio e pergunta, então, quantos sinais existiriam naquela sentença. A sentença que o Agostinho pergunta é: se nada aos deuses agrada, que fique de tão grande cidade. Ou seja, são oito palavras em latim e o Adeodato vai dizer que existem então 8 sinais. Mas o Agostinho pergunta, então, se palavras como o si, né, nil, que é nada, e ex são sinais, porque eles parecem não corresponderem com um objeto exterior, um objeto do qual ele se refere. Então, Agostinho pede que a Deodato então explique essas 3 palavras. E a Deodato tem, digamos assim, uma certa dificuldade em explicá-las, porque parece que o si, ou se, ele expressa um estado de dúvida da mente, né? Mas é difícil corresponder ao objeto ou a coisa mesma do signo nada e de D. Primeiro porque nada é tomado então como coisa alguma, né, ou ausência de qualquer coisa, e D ou X vai ser substituído por uma proposição de um lugar D. Mas Agostinho pede então que a Deodato não explique os sinais, ou seja, não explique as palavras, utilizando de outros sinais, né? Não estão dando uma definição descritiva sobre o que representa o objeto daquele sinal, mas então que mostre a coisa que os sinais significam. Esse vai ser o tema do capítulo 3, no qual pergunta-se se podemos mostrar alguma coisa sem o recurso de um sinal, né? Entra em questão, então, a linguagem ostensiva,
né? Parece que não posso explicar num sinal. Se eu não posso explicar num sinal sem utilizar outro sinal, né? Algumas palavras, como por exemplo de, fica complicado de mostrar a coisa para a qual se refere. No entanto, parece que eu posso utilizar a linguagem ostensiva para explicar ou para mostrar a própria coisa do qual o sinal se refere. Por exemplo, então, cadeira, né? Quando eu falo cadeira, se alguém me pergunta o que é uma cadeira, basta eu apontar para uma cadeira, né? E você mostra já o objeto da qual o sinal, o signo linguístico cadeira, então se refere. Mas a linguagem ostensiva tem as suas limitações e as suas ambiguidades. Ou seja, ela serve num primeiro momento, mas parece que ela não dá conta de todas as coisas, ou de todos os sinais do nosso discurso. O exemplo que o autor utiliza, então, é o exemplo do caminhar. E aí tem uma passagem bem interessante no capítulo 3, em que eu cito, né? Agostinho diz, então, se, porém, eu te perguntasse o que é caminhar, e tu te levantasse e fizesse aquela ação, não usarias da própria coisa para ensinar-me isto, em vez de palavras ou de outros sinais? A Deodato responde, confesso ser assim, e me envergonha não ter percebido uma coisa tão evidente, a qual me traz à memória milhares de coisas que valem por si mesmas, e não pelos sinais com que se mostram como sejam. Comer, beber, estar sentado, ficar de pé, gritar e inúmeras outras coisas. Agostinho então prossegue. Vamos, diz-me, se eu não conhecesse o valor da palavra e te perguntasse, enquanto caminhas, o que é caminhar, como me ensinarias isso? Realizaria a mesma ação, ou seja, andaria, mas um pouco mais depressa, para que a novidade qualquer que suscitasse a atenção, e no entanto não teria ter feito coisa diversa do que te deveria ser mostrado. Então Agostinho, digamos assim, retruca, né, rebate a Deodato dizendo, não sabes tu que uma coisa é caminhar e outra é andar depressa? Pois quem caminha nem por isso anda depressa, e quem anda depressa não quer dizer que caminhe. Tanto mais que podemos achar pressa no ler, no escrever e muitíssimas outras coisas. Por isso, se fizesses mais depressa, depois da minha interrogação, o que estavas fazendo antes, eu poderia crer que caminhar outra coisa não é do que apressar-se, posto que a pressa fora a novidade por ti acrescentada, e eu com isto seria induzido ao engano. Ou seja, né, a linguagem ostensiva, ela tem então as suas limitações e as suas linguagens. Ela, a princípio, parece servir para mostrar o objeto da coisa do sinal, ou seja, para demonstrar o valor da palavra, ou seja, o significado, mas tem as suas limitações. No quarto capítulo, Agostinho mostra que nomes também são palavras, porque vemos que é proferido mediante a articulação da voz e que tem um significado. Contudo, nem toda a palavra, nem todo sinal escrito é um nome, né? Então existem, né, ele vai dizer que todos os nomes são palavras, mas nem todas as palavras são nomes. Julgo estar clara a diferença entre palavra e nome, isto é, entre o sinal, daquele sinal, que não significa nenhum outro sinal, ou seja, então, a palavra, e o sinal
daquele sinal que pode significar outros, ou seja, então, o nome. O exemplo dado para elucidar é a frase todo cavalo é animal, né? Mas nem todo animal é cavalo. Ou seja, podemos atribuir a palavra a várias coisas, podemos utilizar de várias formas, mas fazendo isso, digamos assim, utilizando o recurso das aspas ou, por exemplo, quando utilizamos, né, quando queremos falar em termos gerais ou em termos específicos. Agostinho discute ainda se os sinais que significam reciprocamente possuem o mesmo valor no capítulo 8, depois de apresentar uma síntese do que foi discutido. No início do capítulo 9, discute se o valor do sinal é idêntico ao da coisa o qual significa, né? O problema aqui é saber se palavras como vício, virtude, ela tem o mesmo valor, ou se é superior ou inferior, quando se pronuncia ou quando se revela o seu significado, né? Ou seja, parece que quando eu pronuncio, quando eu falo ou quando eu escrevo a palavra vício, ela não tem o mesmo impacto de quando eu pratico uma ação ou quando eu revelo o objeto do que significa ser um vício. Ou seja, parece uma coisa, digamos assim, horrenda, né? Muitos pior, muito, né, digamos assim, muito pior do que a própria palavra escrita ou a própria pronúncia. O caso também serve para virtude, né? Quando eu digo que é uma virtude, né, e explico que é uma virtude, parece que a ação é muito mais louvável, o significado é muito mais louvável do que propriamente a pronúncia ou a escrita do signo linguístico. Ou seja, a questão é saber então o valor do signo linguístico, o valor do seu significado. E no capítulo 10, né, Agostinho então retoma a pergunta se podemos ensinar sem sinais. E acaba concluindo que não se pode ensinar nada sem a utilização de sinais. Isso porque não aprendemos através das palavras, mas através da coisa mesma, ou seja, do objeto, a qual o signo linguístico se refere. O significado só ocorre quando temos em mente a percepção da coisa, ou seja, do objeto, né? Onde isso vai ocorrer, então, no intelecto, na mente. A palavra, o signo linguístico, ou o sinal, ele despertaria no intelecto a memória do seu objeto. E quando não sabemos o significado de uma palavra em particular, isso incitaria então a procura interna da coisa mesma. Por isso que Agostinho vai dizer que se não aprendemos, Agostinho vai dizer, que não aprendemos o significado das palavras propriamente ditas através de professores e de mestres, mas quando encontramos no nosso interior o objeto a qual a palavra se refere, ao qual o signo se refere. A reflexão interna, então, é o que garante a descoberta do significado das coisas, das palavras, ou seja, que revelam o objeto da qual o signo linguístico se refere. Isso por quê? Porque então lembramos, porque rememoramos. Na parte final da obra, Agostinho então apresenta a tese do mestre interior, o qual seria então o responsável por ter ensinado o significado de todas as palavras ao intelecto individual de cada um, né? Algo muito próximo então da teoria platônica da amnésia ou da reminiscência. Ou seja, nesse tratado, né, Agostinho acaba, digamos assim, dando
um valor, não dando um valor muito significativo às palavras, né? As palavras são sinais, são signos linguísticos que se referem a uma coisa no mundo, a um objeto, e que esse objeto, ele, de certa forma, já está na nossa mente humana, na nossa mente, no nosso intelecto, e que as palavras servem então para rememorar, ou seja, para que nosso intelecto busque o objeto da qual aquela palavra se refere. Então temos então a possibilidade do conhecimento e, portanto, podemos então falar, podemos então utilizar os signos na linguagem escrita, de certa forma com uma certa garantia de verdade ou com um certo significado, porque quando eu digo, por exemplo, xícara, né, uma xícara, um copo, vocês conseguem compreender o que eu estou dizendo, porque vocês já têm a percepção na mente do que é o objeto copo, o que é o objeto xícara. Logo, né, isso se reflete, digamos assim, uma pergunta que vem já desde a antiguidade com sexto empírico, que é justamente saber se a linguagem ela é fruto de uma convenção, apenas uma convenção, e assim uma imposição social, cultural, ou se a linguagem seria então teria uma outra natureza, ou seria algo, digamos assim, mais algo universal. E claro, vocês já devem ter visto essa discussão na filosofia antiga, história da filosofia antiga, e Platão vai apresentar então uma resposta que é a teoria da reminiscência, né, no qual a alma se recordaria de quando estava no mundo das ideias, então tem as ideias sobre os objetos. Essa é a teoria platônica, e Agostinho vai chegar, de certa forma, a aproximar-se dessa teoria platônica. Mas é interessante notar que todas essas discussões que ele faz entre signo linguístico, entre palavra, entre nome, o que é um como eu posso explicar um sinal através de outros sinais, ou seja, Agostinho já apresenta elementos rudimentares de uma semiótica, de uma preocupação, digamos assim, com a metalinguagem, ou seja, a linguagem da linguagem, e nesse tratado, que é um tratado, digo novamente, um tratado não muito extenso, em que vale a pena a leitura. Avançando então para o segundo ponto dessa videoaula, eu gostaria então de apresentar alguns elementos do tópico de lógica e filosofia da linguagem em Pedro Abelardo. Abelardo ele é um grande pensador, a gente já apresentou alguns tópicos da sua filosofia na videoaula passada, mas ele tem, digamos assim, uma grande contribuição em termos de filosofia da linguagem, em termos de lógica. As fontes de Abelardo são Aristóteles, né, as categorias e o De Interpretatione, Porfírio, com o Tratado Isagoge, que foi, né, as duas obras, tanto de Aristóteles como de Porfírio, são traduzidas por Boécio. Os próprios livros de Boécio, como o De Silogismo Categórico e o De Differentes Topicis, e Prisciano com as Instituições Grammaticae. Abelardo entende que as artes do trivium, né, ou seja, retórica, gramática,
dialética, elas devem ser estudadas juntas, pois possuem o mesmo objeto, que é, então, a palavra, a linguagem. Encontramos as reflexões de Abelardo sobre a linguagem e a lógica nas obras, então, em várias obras, que desde das introduções para principiantes, uma obra da juventude, né? O De Dialética, o De Intellectibus, de Logica Nostrorum Petitionis Sociolum, né? Ou seja, em vários tratados. Basicamente, aqui eu não vamos ter tempo, infelizmente, de abordar todas as concepções de lógica e avanços de filosofia da linguagem em Abelardo, mas o que eu gostaria de apresentar aqui na aula de hoje é basicamente uma tese que fica bem conhecida e é defendida por Abelardo, que é a esfera do pensamento, ou seja, do intelectus, ela é intermediária e necessária no processo de significação das coisas pelos signos linguísticos, né? E que existem diferentes signos linguísticos, os quais o processo de significação ele aparece como um critério para a distinção entre eles, né? Numa frase, o Abelardo vai dizer que é na frase que encontramos o significado. Isto é, comunicamos com frases, com orações, com sentenças e não apenas com palavras. Por certo, a palavra ou o termo, ele constitui o mínimo significativo do discurso. No entanto, é a análise das preposições, tomada como um todo, que as palavras, o significado vai, então, se revelar dentro, então, de um contexto proposicional. As palavras isoladas, apesar de serem o mínimo significativo do discurso, elas não significam em si. E essa vai ser, digamos assim, uma grande inovação da forma dessa análise dentro da lógica. Isso porque palavras, elas são partes constituintes de uma oração, de uma sentença, que somadas, então, revelam o significado da proposição inteira. Abelardo distingue o som, vox, enquanto ar, da frase, da oração, considerada então como duração do ar, ou medida do ar. Essencialmente, voz, ou seja, o som, ele refere-se a uma substância, isto é, ao sujeito, enquanto a oração, a frase, designa um acidente ou uma quantidade duradoura dessa mesma substância, algo que pode ser medido, né? Ou seja, quando a voz claramente se reporta a uma coisa, o conjunto da frase diz algo a respeito dessa coisa e alude assim um estado de coisas, ou como diz Abelardo, então exprime ou significa uma certa medida, uma certa maneira de se comportar das coisas, maneira que reflete na realidade da relação das coisas. As palavras para Abelardo podem ser definidas e indefinidas. Palavras definidas, como o próprio nome já indica, possuem um significado definido. Ou seja, os nomes e os verbos são exemplos de palavras definidas em que existe, então, um significado definido. As palavras indefinidas
por consequência, são aquelas que possuem um significado indefinido. São exemplos, então, conjunções, preposições, que não têm um significado propriamente dito, mas que estão presentes também dentro de uma sentença. O que interessa ao lógico, na análise lógica, são as palavras definidas, ou seja, nomes e verbos. Se nós retomarmos Aristóteles e a lógica aristotélica, tanto nas suas obras, nós veremos que o padrão de uma sentença para o Aristóteles é SEP, ou seja, nome, verbo, predicado. Podemos dizer um exemplo: Sócrates é mortal. Um exemplo mais, digamos assim, mais clássico de uma sentença aristotélica. Por certo, o próprio Aristóteles vai dizer que, às vezes, uma sentença pode ser só Sócrates corre. Mas essa sentença, que seria uma sentença imperfeita, quando transformada num silogismo, poderia-se dizer que Sócrates é um corredor. Ou Sócrates é corredor. Ou seja, o padrão de uma sentença para a lógica aristotélica vai ser, então, SEP, né? Sócrates é mortal. O que é importante é que, em Aristóteles, o verbo ele acrescenta ao seu próprio significado daquele o tempo. Ou seja, os verbos indicam tempo de ação. O que para Abelardo, o verbo é predicado e o predicado devem ser tomados, como uma unidade significativa dentro do contexto da frase. E essa é uma, digamos assim, uma grande inovação de Abelardo, e nós podemos citar 3 características ou 3 inovações nessa compreensão da posição de Abelardo que vai ser importante para a lógica, que é, digamos assim, a primeira, né, nome e verbo derivado designam uma mesma coisa no mundo, já que é apenas a intelecção que difere entre eles. Por exemplo, corrida e corre, né? Os termos corrida e o termo corre, eles denotam a mesma coisa, mas correspondem cada um a uma intelecção distinta ou um conceito distinto, um significado distinto. Ademais, para Abelardo, devemos ter um maior cuidado ao analisar as sentenças. Por exemplo, carro branco. Quando eu digo carro branco, me parece que possui um sentido correto e verdadeiro. Se traduzirmos essa sentença, carro branco, para a lógica aristotélica, ela ficaria como o carro é branco. O que Abelardo propõe é que essa não seria a melhor forma de substituir essa sentença. A melhor forma seria dizer que o carro possui brancura. Isso porque branco indica uma qualidade que pode ser dito, então, possuir ou possuindo a brancura ou possuir a brancura. O que está em jogo aqui é que na análise proposicional dos termos, os termos são tomados de tal modo que não interfiram na existência real. Quando eu digo o carro é branco, parece que eu estou dizendo que parece que eu estou dizendo que o carro existe e que existe branco, que existe é um carro branco. Mas se eu tomar a sentença dentro de uma análise proposicional dos termos, eu posso traduzir, a melhor forma de traduzir seria então que o carro possui brancura. Ou seja, não interfiro
eu substituo a sentença de tal forma que eu não interfiro na existência real do nome ou do termo definido. A segunda, digamos assim, inovação, ou a segunda característica da lógica e da filosofia da linguagem de Abelardo vai estar associado à sua posição ontológica, à sua ontologia, em que não há uma coisa no mundo que corresponde exatamente a uma frase ou uma intelecção. Só o que existe são os seres individuais, vai dizer Abelardo, e aí então a sua posição, que é conhecida como o nominalismo. Assim, uma frase, ela significa por via do significado dos seus componentes, uma intelecção própria, que por sua vez diz respeito então a um dictum propositionis, isto é, um dito da preposição, que não constitui em si uma coisa própria, mas, e aí no vocabulário de Abelardo, vai ser tratado como uma quase coisa, né? Ou seja, um dito de uma proposição, ele vai ser, não corresponde a um objeto, a uma coisa no mundo propriamente dito, mas esse dito, esse significado, esse dito dessa proposição, essa intelecção própria de uma oração, ela é tão forte que ela parece que é uma coisa no mundo. Ou seja, ela tem um estatutos no termo então de Abelardo, uma quase coisa. Isso vai ter um reflexo na posição de Abelardo sobre o tema do Estatuto dos Termos Universais, ou também como ficou conhecido, o problema dos universais. Nós iremos trabalhar esse tema na próxima videoaula, dando então continuidade a discussão entre filosofia da linguagem e filosofia lógica, basicamente nesse tópico dos problemas dos universais. Mas voltando então a Abelardo, o dito de uma preposição, ele denota relações e ligações entre coisas sensíveis no mundo e não as próprias coisas singulares. Isso mostra que existe um mundo inteligível dos significados que é distinto das próprias intelecções e, digamos assim, a fortiori, ou seja, das coisas. A fortiori das coisas, ou seja, independente da sua existência ou não. E essa vai ser a terceira, digamos assim, característica, ou terceira tese, a terceira inovação que Abelardo apresenta, que é as intelecções, elas sobrevivem em relação às coisas. As coisas, elas podem desaparecer do mundo, que as intelecções, elas continuariam. Então, o exemplo seria uma frase, né, um dito de uma proposição, uma intelecção, seria dizer: o perfume das rosas é agradável. Para o Abelardo, faz sentido dizer essa frase, mesmo que não existisse rosas no mundo. Mesmo que não o ser humano acabasse com todas as rosas no mundo, não existisse mais rosas no mundo, faria sentido dizer: o perfume das rosas é agradável. Ou o perfume das rosas possui agradabilidade, por exemplo. Ou seja, essas três características, essas três posições, elas são
importantes e são retomadas então no século XIV, sobretudo com Guilherme de Ockham, e depois na modernidade com a discussão sobre a referência, o significado dos termos na lógica. Basicamente era isso que eu teria para a videoaula de hoje. Então, repassando, vimos então Agostinho, a diferença entre suas reflexões sobre a teoria dos sinais, sobre o objeto do sinal, ou seja, o significado, como Agostinho responde então a questão de que o significado de uma coisa é o próprio objeto e esse objeto se revela então na mente, no intelecto humano. As palavras então servem como um modo de despertar a procura desse objeto na mente humana, no próprio intelecto. Vimos então essas 3 características ou 3 inovações da lógica de Abelardo, né? Essa substituição, a substituição de sentenças, como então substituir de forma que não interfira na existência real, né? Uma análise, que a análise de uma frase ou de que o significado ele vai se dar não apenas nas palavras, mas então dentro de uma proposição, dentro de um contexto proposicional. E num terceiro momento é que as intelecções elas sobreviveriam então em relação às coisas no mundo, elas poderiam acabar, que ainda faria sentido descrever ou falar sobre alguns ditos de proposição. Basicamente seria isso para a aula de hoje, e lembrando que então continuaremos esse tópico de lógica e filosofia da linguagem na próxima videoaula, no qual iremos abordar o tema do problema dos universais, ou o tema, como ficou conhecido, o Estatuto dos Termos Universais. Basicamente seria isso para a aula de hoje e nos encontramos na próxima semana. A todos, até logo.